Oi, gente, boa noite. Quem nunca escutou essa frase? Ah, tá sem trabalho, tá passando necessidade, vai fazer uma faxina, vai ajudar numa obra, coisas assim desse tipo. E eu sempre escutei isso, né? E eu sempre tive um certo estranhamento, né? E com o passar do tempo, eu fui vendo que não é bem assim, né? Não é qualquer um que sabe fazer uma faxina, não é qualquer um que sabe fazer uma obra, né? E que as coisas são bem mais complexas, né? Do que as, né? Do que as pessoas falam, entendeu? Porque esse conceito, né, do trabalho braçal, como sempre ser visto como negativo, existe uma formação histórica e social, né, principalmente na sociedade ocidental, né, na formação, né, das sociedades ocidentais, que são muito baseadas, né, calcadas no, na cultura grega, em que os pensadores, né, ficavam lá refletindo sobre o universo, sobre tudo, enquanto quem ficava com o trabalho braçal eram os escravos. Né? E aqui no Brasil também, além, né, dessa herança cultural, também tem a herança, né, do catolicismo, né, que tem toda aquela coisa do Adão e Eva, que foi expulso do paraíso, aí eles começaram a trabalhar, começaram a ter filhos, aí teve a dor do parto. Então, o trabalho, né, principalmente o trabalho árduo e o trabalho, né, braçal, é visto como uma coisa torturante, uma coisa, digamos assim, difícil, né? Como se fosse um castigo, né? É uma coisa não muito legal. E esses e a herança dessas culturas, né? E dessa, né? E religião também ficaram muito no nosso consciente e inconsciente coletivo, né? Porque faxina não é só varrer, lavar louça e passar pano, né? É muito mais do que isso. E também tem outra coisa. Uma coisa é você limpar a sua casa do seu jeito. Outra coisa é você limpar uma casa do outro com eficiência. E trabalhar baseado com o gosto do outro. É uma coisa completamente diferente, né? Então, assim, as coisas não são tão simples, né? E aí eu queria puxar para um outro ponto, né? Que é o seguinte, que o Brasil é um país pobre, sempre foi um país pobre, né? Então, assim, as relações de trabalho sempre foram muito precarizadas. E o salário nunca deu para sustentar realmente, né, a família, a casa, porque as coisas são muito caras. Isso durante muito tempo teve uma melhora, mas depois voltou a essa situação complicada. Então, o que, que acontece? Muitos pais de família e tal, eles fazem outras atividades para complementar a renda. Então, muitas vezes tem muitos curiosos que falam assim: ah, eu faço, eu sei fazer, eu sei consertar uma torneira, né? Eu posso fazer uma obra na tua casa com um preço tal, baratinho, que você vai gostar. É, e muitas vezes essas pessoas, elas não têm a formação apropriada, tá? E
falam que sabem fazer tudo, e aí quando vão fazer as obras, né, fazem de uma maneira que a pessoa que contratou não gosta, ou faz meio defeituoso, cheio de remendos, né? Aí que eu digo, essas pessoas, elas não são, muitas vezes, não é porque elas são desonestas, elas fizeram isso para pegar o teu dinheiro. É porque, né, elas muitas vezes, né, querem ter dinheiro para sobreviver, né, para comprar uma comida, né, e para pagar alguma coisa para os filhos, né? Então, eu sempre percebi isso. Tem muita gente que diz que por ter, né, esse pensamento, né, digamos assim, do senso comum popular, tá no aperto, vai lá fazer uma obra ou vai fazer uma faxina, e aí vai, né, com a cara e com a coragem, e muitas vezes não faz um serviço bacana, legal, né? E aí muitas vezes existe às vezes existe muito conflito por causa disso, né? Tem vários casos, por exemplo, uma conhecida que contratou uma pessoa que disse que fazia tudo, eu sei fazer tudo, tal. Aí quando foi fazer coisas que não estava muito habituado em fazer, fez o apartamento dela, ela detestou tudo, entendeu? Antes de mais nada, eu não quero generalizar, tá, gente? Assim, eu sei que tem pessoas que são muito inteligentes, que são autodidatas, sabe? Que aprendem tudo sozinho, que fazem tudo com perfeição, mas não são todas as pessoas que são assim. Tem pessoas que precisam fazer um curso, estudar. Eu não sou uma pessoa autodidata. Eu não sou uma pessoa inteligente a ponto de aprender tudo sozinho. Eu não sou assim. Eu preciso de curso, eu preciso de ajuda, né? Então, é só esse parênteses que eu queria dizer para para não ficar muito generalizado, entendeu? As minhas opiniões não ficarem muito generalizadas. Lógico que existem pessoas que sabem que são autodidatas, mas não são todas que são assim. E aí é outro ponto que eu queria dizer, que além, né, daqui ser um país pobre e cada vez mais tendo uma precarização do trabalho, um achatamento dos salários, né? Achatamento do salário, cada vez mais os salários estão muito pequenos e devido ao aumento no preço do supermercado, também a gente está vivendo uma crise mundial, então as coisas estão ficando, o poder aquisitivo está ficando muito caro. E aí o que acontece? Também começa a surgir uma ideia, além desses problemas de muitos anos, surge essa ideia, uma ideia liberal de faça você mesmo, entendeu? Tipo, você não precisa de ter trabalhado, não, você não precisa de chefe, seja o seu próprio chefe, seja a sua própria empresa. E para que você, em vez de ter liberdade, você abdicar da sua liberdade para ter direitos trabalhistas? Para quê? Não, você não precisa de direitos trabalhistas, porque os direitos trabalhistas te prendem. Seja livre, entendeu? E aí justamente essa ideia é implantada justamente nessa ideologia, né, neoliberal, e que, né, tem políticos que querem implantar isso. E, na verdade, essa estrutura nos países subdesenvolvidos, pobres, como no Brasil, é muito cruel. E aí as pessoas vão fazendo as coisas, não, eu vou ter que tentar, então eu vou fazer, eu vou sair fazendo,
né? E até que ponto, aí vem outra questão, até que ponto você pode ir atrás dos seus objetivos, mas não ultrapassar o direito do outro, né? Por exemplo, poxa, eu quero complementar minha grana, né? Eu vou chegar e aprender rapidinho a colocar piso. Aí eu começo a falar para a pessoa, ó, tô colocando piso, né? Vejo como se faz na internet e tal, aí eu me auto-intitulo uma pessoa, né, que bota piso. Aí eu falo, ó, pode me contratar, não sei o quê, para que você fazer tudo, né? Poxa vida, muitas vezes eu também estou mexendo com o sonho de outra pessoa, né? Que quer ter a casa bonitinha, que, poxa, se sacrificou, juntou dinheiro para comprar um piso. Aí, poxa, aí eu vou chegar e fazer de um jeito que a pessoa não quer, né? E aí que surge também uma questão já antiga, que eu até fiz um vídeo bem antigo sobre isso, sobre essa questão é, de que, para mim, na minha opinião, não é que um curso técnico, você com um curso técnico, você já se forma o profissional. Mas, de uma certa maneira, um curso técnico, ele te dá diretrizes para você se comportar como profissional. E aí você agrega isso, e aí, lógico, você vai e corre atrás de outras coisas, entendeu? Porque essa coisa de também, essa questão de quem quiser faz, quem quiser consegue, aí cada um vai fazer por sua conta, e aí cada um tem o seu bom senso, essa subjetividade, cada um tem o seu bom senso, vai ficar muito confuso, entendeu? Porque às vezes o que é certo para mim não é para o outro. Cada um tem um código moral, entendeu? E então, de repente, um curso ele vai te dar dicas e diretrizes e como você se comportar profissionalmente, né? Então, eu acho bacana, assim, entendeu? De fazer um curso. Não achando que você vai ser ou foda de profissional só porque você fez um curso. Mas talvez para uma pessoa que às vezes ela não entenda muito certas coisas, ela vai ter diretrizes, vai ter dicas para se comportar eticamente como profissional, entendeu? E nesses cursos, né, e tem procedimentos sobre isso, de como se comportar. Bem, considerações finais e um resumo do que eu quis desenvolver. Bem, eu sou contra essa história de falar que tudo é simples. Não tem emprego, vai fazer uma faxina, ou vai fazer alguma coisa, vai cuidar de alguém, ou vai ajudar numa obra. Eu acho que não é bem assim. As pessoas são diferentes, cada um tem as suas limitações, cada um tem as suas, os seus dons, né? Que precisam, cada um precisa ver o que vai fazer. E também que o trabalho braçal ele não é tão simples assim, e muito pelo contrário, ele precisa ser valorizado. Existe um conjunto de regras e éticas, sim, que no ritual do trabalho, no trabalho braçal, e que não é fácil.
e que não é fácil, né? Por exemplo, fazer uma obra ou colocar um piso, né? Precisa de cálculo, precisa de ter raciocínio lógico, né? Precisa de tudo isso, né? E eu realmente, eu sempre pensei sobre isso, né? Porque eu sempre fui uma negação, né? Para consertar as coisas e tal. Para eu aprender, eu vou ter muita dificuldade para aprender, porque eu nunca fui muito ligado a isso. E talvez eu consiga, mas vai ser aquela coisa do meu jeito, né? Talvez eu nunca seja um profissional. E também a questão da condição física, né? Eu acho que eu não tenho condição com um condicionamento físico, né, para fazer certos tipos de atividade. E também, como no Brasil, essa precarização ao longo dos anos do trabalho e a desvalorização salarial, ela muitas vezes empurra as pessoas, né, a fazer atividades, né, para sobreviver. E, e, e aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas fazem de uma maneira não muito legal, né? Não porque são espertas ou são antiéticas, não é nada disso, né? Porque tá naquele desespero e tal, e aí vem esse pensamento liberal, seja livre, faça o que tem que fazer, você tem que ganhar dinheiro, não sei o quê. E aí ela vai sem muita oportunidade, né? E também não tem condições de se reciclar, de fazer cursos, e aí elas vão que vão, entendeu? Por sobrevivência. E aí acaba também, sem querer, atrapalhando outras pessoas, né? Que contratam o serviço e que não fica muito legal, né? Mas muitas vezes isso acontece não por uma atitude individual, e sim que a gente vive num país, muitas vezes, que num país pobre, né, que as pessoas não vivem muito bem, né, e, lógico, isso é óbvio, e que tem os salários muito baixos e que às vezes, né, ficam assim mais preocupados em comprar uma comida, em pagar o aluguel, entendeu? Então assim, às vezes é muito complexo isso. Eu não sei se eu fui claro, é que eu não quero generalizar, tá, gente? Cada caso é um caso. Tem pessoas que realmente são naturalmente empreendedoras. Tem pessoas que são muito habilidosas, que têm uma visão além. Eu sei disso, né? Eu sei disso. E outra coisa também, lógico que a pessoa ela tem que seguir os seus objetivos, os seus sonhos. Poxa, não está satisfeito no teu trabalho, no teu emprego? Poxa, eu quero fazer outra coisa, então eu vou largar tudo, vou atrás do meu sonho, do meu objetivo. Olha, eu não estou julgando isso, pelo amor de Deus. Cada um faz o que deseja, tá? Mas o que eu tô. Agora, a minha questão é o seguinte: que primeiro, eu acho que a gente vive num país que não dá muito suporte, né? Que, como eu já falei, é tudo muito precarizado
E para as pessoas que realmente não têm esse dom natural, né, de ser autodidata, de ser empreendedor, de repente precise de uma ajuda, né, de um curso, né, e tal, para mostrar diretrizes e mostrar caminhos, né, para essa pessoa realizar os seus objetivos. E outra coisa que eu quero dizer, que eu sempre falo, que eu não tenho nada contra pessoas bem-sucedidas, sabe? Eu sei que tem pessoas bem-sucedidas que conseguem as coisas, bacana, e que podem servir como exemplos de vida, bacana. Agora, a minha questão é quando pegam esses casos para legitimar uma ideologia neoliberal, né, que fala, é o indivíduo que consegue tudo, independente de onde ele está, ele vai e consegue. Se ele não consegue e fica se explicando, é mimizento, é isso, é porque ele é um fracassado, ele é isso, aquilo outro. E esse tipo de ideologia, num país pobre como o Brasil, ele é muito cruel, porque nem todas as pessoas têm a mesma oportunidade, né? E de repente tem pessoas que precisam de ajuda, precisam de auxílio, sabe? Então é muito cruel essa ideia, porque aí se chegar e falar que o indivíduo que consegue tudo, com a força dele, ele consegue tudo, né? Então, para que melhorar a educação? Para que melhorar a saúde? Então, na verdade, a gente não vive numa distopia, a gente vive numa utopia, então, sabe? Então, essa inversão de valores, né? E essa crueldade, essa perversidade é o meu receio. Agora, não tenho nada contra. Eu sei casos de gente que tenta sorte lá fora, consegue as coisas. Parabéns, tá de parabéns. Eu não critico isso. Agora, o que eu critico é pegar esses casos particulares e querer legitimar uma ideia, uma ideologia neoliberal, né, num país pobre como o Brasil, né? E que a oportunidade não é para todos. E aí, sabe, cada vez mais precarizar os serviços, precarizar o trabalho, não valorizar o trabalhador, né? E continuar, né, nessa crueldade, né, nessa eugenia, digamos assim, disfarçada, né, em pleno século XXI. Então, é isso. Não sei se eu me fiz entender, tá bom? Fui.